Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos. Este é o canal Explica Tuga e, desta feita, vamos aprender a aplicar o método de Huntington-Hill. Trata-se de um método de representação proporcional para o caso discreto e faz parte de um conjunto de métodos que têm sido aplicados nos Estados Unidos desde a formação do país, isto no contexto eleitoral. Este método, em concreto, é usado, por exemplo, na Câmara dos Representantes para se fazer a distribuição dos 435 lugares pelos diferentes Estados, isto tendo em conta a população de cada Estado. No nosso caso, em concreto, nós temos uma pequena Assembleia com 11 deputados e queremos fazer a distribuição desses mesmos deputados por cada um dos três partidos, tendo em conta os seus votos. Um deputado é um bem indivisível, daí a questão de ser um método aplicado a casos discretos, e têm todos o mesmo objetivo, estes métodos. Nós queremos que, por exemplo, o número de deputados que vai ser atribuído ao partido A, em percentagem, seja o mais próximo da percentagem de votos que esse partido teve. E sempre que tentamos aplicar um método de representação proporcional, nós vamos nos deparar com o seguinte problema: como fazer os arredondamentos. E é aí que vamos encontrar, então, as diferenças entre a aplicação dos diferentes métodos. No essencial, e estou a falar dos métodos que têm sido aplicados ao longo dos tempos nos Estados Unidos, todos eles são muito parecidos, exceção feita, então, à questão dos arredondamentos. Mas vamos, então, começar com o nosso exemplo. Primeiro passo é calcular o divisor padrão. E a primeira coisa que vamos ter de fazer é, para já, somar o número de votos, que dá 1440 votos. Então, para se calcular o divisor padrão, basta dividir este valor pelo número de deputados a atribuir. 1440 a dividir por 11, eu aqui vou arredondar com duas casas decimais, 130,91. Passo seguinte, e para se encontrar então aqui a cota padrão, é dividir o número de votos, neste caso então por 130,91. E vou usar, mais uma vez, duas casas decimais. 5,73, 2,29 e, por fim, 2,98. Aqui, a cota inferior não é mais do que o arredondamento por defeito, ou seja, 5, 2, 2, e aqui a cota superior, o arredondamento por excesso, 6, 3, 3. E agora, duas coisas. Primeira, o número de deputados a atribuir a cada um dos partidos será um destes dois valores. Por exemplo, para o partido A, ele vai receber 5 ou 6 deputados. Mas reparem agora noutra coisa. Se somarmos as cotas inferiores, ficamos com apenas 9 deputados atribuídos. Se somarmos as cotas superiores, ficamos com 12. E é a partir daqui que os métodos diferem. Ou seja, para cada um dos partidos, qual é o critério que eu vou usar para que o número de deputados a atribuir a esse partido seja a cota inferior ou cota superior. E para o método de Huntington-Hill, nós vamos ter de calcular este valor H, que é o ponto de viragem, que não é mais do que a média geométrica entre a cota superior e inferior. Por aqui, este valor de H para o partido A, que é a raiz quadrada de 5 vezes 6. Para o partido B, o valor H será 2 vezes 3, que, aproveito, ponho aqui também que é o mesmo valor para o partido C.
a média geométrica de dois valores não é mais do que a raiz quadrada do produto desses dois valores. Vamos então preencher aqui com os valores calculados. $5,48. E aqui são os dois iguais, 2,45. E agora faz o seguinte, para cada um dos partidos. A cota padrão é superior ao valor de H. Então escolhemos a superior. A cota padrão é inferior ao valor de H. Então escolhemos inferior. A cota padrão é superior ao valor de H. Então escolhemos superior. Então, finalmente, 6, 2, 3. E isto dá os 11 deputados. Tomem atenção, e nós vamos ver já um exemplo a seguir, não é garantido que se chegue aqui aos 11 deputados. Ou seja, na aplicação de todos estes métodos, nós fazemos o melhor que se pode, mas nada é garantido. E, sendo assim, vamos partir para o próximo exemplo, em que, desde já vos digo que o número de deputados não vai ser 11 e nós vamos ter de arranjar então aqui outra forma de aplicar o método. Vamos ao próximo exemplo. Reparem que as votações são diferentes, já o número de deputados a atribuir é o mesmo. Então, começar por somar o número de votos, 746. Calcular o divisor padrão, em que dividimos o número total de votos, neste caso pelo número de deputados. De 67,82. De seguida, vamos dividir o número de votos em cada partido por este valor, 67,82. E ficamos com uma cota padrão para cada um dos partidos. 1,52, 5,84, 3,64. Aqui arredondamentos por defeito, aqui arredondamentos por excesso. Vamos calcular o ponto de viragem para cada um deles partidos. Raiz de 2, que é 1 vezes 2, isto é a média geométrica. Para o partido B, raiz de 5 vezes 6, ou seja, raiz de 30. Para o C, raiz de 12, 3 vezes 4. E vamos pôr então aqui esses valores. 1,41, 5,48, 3,46. E agora vamos fazer a seguinte análise. Aqui a cota padrão é superior ao valor de H, por isso escolhemos este. Aqui também. E aqui também. Ou seja, se somarmos isto tudo, vamos ficar com 12 deputados. Se ocorresse o mesmo com as cotas inferiores, ficaríamos com 9. Então, se fizermos aqui a atribuição do número de deputados, temos um total de 12, logo vamos ter de fazer aqui mais qualquer coisa. Vamos ter de usar aquilo que se chama um divisor modificado. Reparem que nós, quando dividimos aqui por 67,82, ficamos aqui com valores por excesso. Aquilo que vamos ter de fazer é dividir por outro valor que não o 67,82. Vamos ter de ir ajustando este valor até chegarmos a um número total de deputados de 11.
Agora vamos analisar melhor. Se ficarmos com valores por excesso, então vamos ter que usar um valor superior a 67,82 para que estes valores baixem e passem a ser menores do que o valor de H. Então vamos ter de ir testando. E no nosso caso vamos testar, por exemplo, 68, 69, 70, por aí fora, até chegarmos a um valor correto do deputados. Reparem que no nosso caso era óbvio que o divisor modificado seria sempre um valor superior ao divisor padrão, mas nem sempre isso é assim tão linear, principalmente quando temos mais partidos. É um pouco por tentativa-erro. Aquilo que também pode acontecer durante o processo é que se passe de uma situação em que temos excesso de deputados para uma situação em que se tem deputados a menos. E, sendo assim, teríamos de reajustar o valor do divisor modificado, atribuindo-lhe um valor abaixo do último utilizado. Vamos lá a isso. Aqui vou usar um divisor modificado igual a 68 e ver onde é que isso nos leva. 1,51, 5,82, 3,63. Reparem que o valor de H não vai mexer relativamente àquilo que tínhamos há pouco. 1,41, 5,48 e 3,46. Reparem aqui os valores por defeito e por excesso são exatamente iguais ao que tínhamos. E reparem que continuamos com valores, todos eles superiores ao valor de H. Então ficávamos com 2, 6 e 4 deputados, ou seja, um total de 12. Vamos então aumentando este valor para que estes valores da cota modificada, que é a cota que se obtém ao dividir pelo divisor modificado, baixem. Vamos experimentar com 69. Isto posso copiar de cima, que vai ficar tudo igual. Tal como eu disse, de repente também podemos ficar com, por exemplo, 10 deputados, ou seja, com o número de deputados por defeito, e nesse caso eu teria de experimentar um valor entre o 68 e o 69. Neste caso não vai acontecer. Aqui 1,49, 5,74, reparem os valores a baixar, 3,58. A questão é qual deles é que vai primeiro passar ali pelo ponto de viragem. Aqui estavam todos acima e aqui também continuam todos acima ali do valor de H. Vamos chegar também a 12 deputados. Vamos ter de continuar a fazer isto. Vamos agora dividir por 70. Um 47, ou seja, ainda acima. 5,66, também acima. E 3,53. Mais uma vez, a mesma situação de há pouco. Vamos escolher sempre a cota superior. 2, 6, 4, que dá 12. Vamos experimentar então com 71. Um 45,
5,58 e 3,48. Todos eles ainda acima da ideia que vai ser o partido C o primeiro a passar ali pelo ponto de viragem, mas já se vai confirmar a seguir. Por enquanto, continuamos com 12 deputados. Aqui só pus uma tabela, ou seja, já me denunciei relativamente ao valor que vai ser o divisor modificado. Será o valor de 72. Aqui 1,43 acima do ponto de viragem. Aqui 5,50 também. E por fim 3,43, ou seja, o partido C vai ter um arredondamento aqui por defeito. E vamos ficar então com 2 deputados para o partido A, 6 para B, 3 para C, ou seja, 11 deputados. Então, resumindo, caso o divisor padrão não sirva para se chegar ao número correto de deputados, vamos ter de usar um divisor modificado, poderá ser acima ou abaixo, e vamos ter de ir ajustando esse valor até se chegar ao número de deputados correto, o que pode demorar mais ou menos tempo. A nível de exame, não é exigido que se saiba estes métodos todos de cor, até porque, por vezes, o método que está no exame acaba por ser uma pequena variação do método existente. E não se preocupem, porque o método estará sempre lá todo explicadinho. Agora, o exame de Max passa muito por saber executar. E para saber executar bem é preciso treinar. E ao treinarmos todos estes métodos, não teremos depois dificuldades no futuro em adaptarmos a situações novas. E isto é verdade não só relativamente a esta parte da matéria. Sendo assim, fiquem a aguardar novos conteúdos aqui no canal e para isso sugiro que façam a sua subscrição e ativem as notificações. Nenhum mal viria ao mundo se deixassem um like neste vídeo. Da minha parte, beijinhos, abraços e apertos de mão.